Fala família Palmeiras 90 mais, é isso aí, tem novidade bacana no Palmeiras. O vídeo de hoje nós vamos começar com o mercado da bola porque o Palmeiras oficialmente está mirando duas contratações. Você sabe que a janela de transferências está fechada, a gente não enrola ninguém aqui no Palmeiras 90 mais. Entretanto, as negociações que estão para finalizar, né, com o início da janela de contratações, elas se iniciam agora. Então fica por dentro de tudo que eu vou te falar. Vamos comentar também sobre o caso do Bruno Henrique, mas eu vou deixar essa parte do vídeo um pouquinho mais pra frente, que eu quero começar com energia lá em cima. Eu não sei se dá pra perceber, eu tô bem cansado, mas eu tô me entregando o melhor que eu posso aqui pra vocês, porque esse é o nosso compromisso. A sua parte é fácil. Senta o dedo no like, curte esse vídeo com muita vontade e dá um comentário aí pra gente poder trocar ideia. Eu prometo que eu vou responder todos até o final de semana. Vamos lá? Primeiro falando a respeito do Vitor Roque, que hoje em coletiva pela seleção brasileira disse que ele quer voltar para a Europa no futuro. E isso me deu um alívio e corroborou com aquilo que a gente falou no vídeo passado, né? A gente falou para você, Vitor Roque fica no Palmeiras em 2026, é isso que todos os dados nos mostram, tá? Quando o jogador veio a público agora para falar a respeito dessa possibilidade de sair para a Europa no futuro, ele foi enfático. O meu pensamento é no Palmeiras e eu estou falando de futuro. Ou seja, pode relaxar, a menos que chegue uma proposta na casa de 60 milhões de euros, o que eu duvido, mas se acontecer, aí sim o Palmeiras talvez tenha que ceder. Entretanto, o Verdão está preparado para segurar o jogador caso cheguem propostas de 50 milhões de euros, que é o que o Manchester United estava dando uma sondada ali, né? Vitor Roque segue conosco, agora tem uma novidade, tá? O meia Alan, o ótimo meia Alan, excelente jogador, tá chamando a atenção da Europa inteira. Só que dessa vez o jornal AS da Espanha repercutiu o talento do jogador, tá? Em matéria oficial, eles disseram que é um novo diamante, é uma nova joia, né? Na base do Palmeiras, vindo da base do Palmeiras depois do Estevão. E aí eu confesso pra você que eu dei uma gelada, tá? Porque sempre que isso acontece, veja, não é à toa. É porque já tem clube europeu ali da Espanha de altíssimo nível, tipo Barcelona e Real Madrid de olho. Sim, isso pode acabar acontecendo, tá? Inicialmente, os nomes interessados no Alan são o Brighton e o Crystal Palace da Inglaterra. Não me surpreenderia em nada se Barcelona e Real Madrid entrassem na jogada, tá? Tem boatos aí de que o Liverpool também se interessa no jogador. Vamos ver como é que essa situação vai finalizar. Agora, eu não acho que é uma boa pro Palmeiras vender o jogador, porque agora que ele tá começando a ganhar corpo. Entretanto, ele já não é um menino de 18 anos, ele já tem 21, se não me falhar a memória, né? Então, assim, o valor de mercado vai começar a declinar com o tempo. Eu seguraria o garoto por mais uma temporada, mas a minha opinião não vale de nada. Eu quero saber qual é a sua, meu irmão, minha irmã. Como eu falei, eu tô muito feliz com o que tá acontecendo com o canal e eu vou fazer questão de responder todos os comentários, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Situação de Arias, tá? John Arias no Palmeiras. Essa notícia surgiu como uma bomba pra mim, porque eu não tava esperando. E você sabe que o que eu mais gosto de falar aqui é sobre especulações de mercado, o mercado da bola de maneira geral. Eu não enrolo e não engano aqui, tá? Então eu tô sendo honesto e sincero com vocês. John Arias é um foco para o Palmeiras no ano que vem. Entretanto, gente, presta atenção, isso não quer dizer, tá, que o John Arias vai jogar no Palmeiras, porque tem muitas situações que envolvem esse cenário. O John Arias hoje tá no Wolverhampton, você sabe disso, né? E o Wolves está perto de cair para a segunda divisão. Fair play é muito forte na Inglaterra, o fair play financeiro, e eles não vão poder manter jogadores com altos salários. Se esse for o caso, o mercado que ele tem na Europa não é muito grande. Ele pode ir para um time de segunda prateleira da Europa? Pode, tá? Não vou mentir para vocês. Mas Palmeiras e Flamengo monitoram de perto. E eu já falei aqui que o colunista Thiago, que acompanha o Fluminense, deu uma notícia importante que o Palmeiras já tinha feito um movimento de 110 milhões de reais pelo jogador. O que está faltando? Os empresários abrirem para negociação, os empresários do Arias, tá? Ou seja, o Palmeiras pode sim fechar a contratação de John Arias para o ano que vem. Vai acontecer? Eu não sei, eu não posso te afirmar aqui, mas com certeza absoluta é o foco para o ataque do Palmeiras. Para o meio-campo, eu tenho um nome que eu tenho falado aqui bastante, que é o Marcel Ruiz. Situação evoluiu também, tá?
O mexicano é tido como o principal jogador em atuação lá na Liga Mexicana. E cara, ele é bom, tá? Primeiro vídeo que eu fiz sobre ele aqui no canal, eu tive que parar pra dar uma estudada no jogador, porque eu confesso que eu não conhecia. E assim, cara, jogador que quebra a linha, passe excepcional, tá? Nível Andreas Pereira de passe, tá bom? Só de passe, tá? Não tô falando que ele é melhor que o Andreas, não. É raçudo, ganha bola aérea, é um baita de um camisa 8 box to box, né? Ele faz da caixa defensiva do Palmeiras, a área defensiva, a área ofensiva, apoia, finaliza, baita jogador. Preço, algo em torno de 80 milhões de reais. Só que também crescem os boatos, e são boatos aí, tá? Do interesse do Palmeiras pelo Wendel. O Wendel quase fechou com o Botafogo, não fechou, ficou ali naquela vou, não vou, acabou se mantendo no clube russo, tá? Por que que é interessante essa questão envolvendo o Zenit? Entenda o que eu vou falar pra você agora. O Zenit, o clube russo, tem muito dinheiro, tá? Entretanto, tem uma coisa que a Rússia não produz no futebol: jovens talentos. Me fala aí, qual foi o último grande jogador russo que você viu jogar? O último que eu vi foi o Arshavin, lembra que jogou no Arsenal? Só que, cara, nasce um Arshavin a cada 10 anos lá, 20 anos lá. Então, assim, é difícil, tá? O Brasil é um celeiro de grandes jogadores e eles já se ligaram que a base do Palmeiras é uma base que produz diamantes, diversos e excelentes jogadores, tá? Que precisam de lapidação. Então, quando eles foram lá no Botafogo buscar o Luiz Henrique, eles criaram um canal de contato com o Botafogo, mas o Botafogo não tá revelando ninguém. O Palmeiras agora revelou um jogador que interessa a eles, que é o Riquelme Felipe, né? Mas eles também já fizeram proposta pelo Alan. Então vai se abrir um canal de negociação entre Zenit e Palmeiras, se é que já não se abriu, tá? E-mails que ficariam parados na caixa de entrada, né, ligações que não seriam atendidas, agora estão sendo. E o Palmeiras tem grande chance sim de contar aí com o Wendel. É bem verdade, tá? Ainda não tem nada de concreto. Agora, o zagueiro Nino interessa ao Palmeiras também. Então é uma série de jogadores aí que realmente fazem sentido no Verdão. Muita gente pode até comentar, dizer que não faz sentido contratar jogadores um pouco mais velhos porque não se encaixam no perfil do Palmeiras. Calma aí, alto lá. Lembra da situação, principalmente do Andreas Pereira, que foi uma oportunidade de mercado, né? 60 milhões de reais o Palmeiras pagou nele, que assim, é muito dinheiro, né? Quando a gente para pra pensar no ambiente da sociedade, né? Um professor ganhando um salário mínimo, né? É muita grana. Mas pro ambiente futebol, 60 milhões de reais num jogador do nível do Andreas Pereira não é nada, tá? E é óbvio que numa situação dessa, muita coisa pode acontecer, tá? O Palmeiras com certeza absoluta vai fechar o mercado de 2026 com um meia camisa 8 e um camisa 7 ou 11 ali, né? Um ponta esquerda ou um ponta direita, um segundo atacante. Isso é certeza. Agora, os nomes que estão pintando nesse momento realmente me fazem saltar os olhos. Me diz você qual é a sua opinião. Vamos lá. Agora o assunto que eu não queria estar comentando aqui com vocês e como sempre, eu vou tomar o máximo de cuidado. A gente vai falar do Bruno Henrique agora e eu ainda preciso te atualizar sobre o gramado do Allianz, porque tem uma novidade legal. Precisamos falar da nossa base sub-17, porque o JP Sampaio deu uma entrevista, eu quero falar disso com vocês. Precisamos falar da partida contra o Santos, porque tem uma bomba aí, tá? Mas eu não posso deixar esse vídeo sem pontuar o caso Bruno Henrique. Ó, nesse exato momento, estão passando as mensagens que ele trocou, tá, com o parente aí, eu não sei se foi irmão, primo, uma coisa assim, um parente dele no WhatsApp, tá? Pelo menos essas são as supostas mensagens, né? O que vazou pela ESPN aí há uns meses atrás. É tudo muito bem objetivo e claro, né? É nítido que, de acordo com essas mensagens, ele estava se propondo a tomar um cartão, alguma coisa assim, para favorecer a aposta de alguém. Ok. De posse dessas informações, me diz você, o que você faria? Pois é, o STJD optou por puni-lo. Sim, estão punindo. Uma multa de 100 mil reais, que é o limite do que o código prevê. Tá. O Bruno Henrique não deve ganhar, e aí é uma suposição minha, né? Por ser uma figura pública, o Bruno Henrique, né? Ele não deve ganhar menos de 900 mil reais por mês. Jogar 1 milhão? Então essa multa corresponde a 10% do salário dele. Ele deve estar dando risada, ele deve estar agradecendo. Sabe por quê? Porque ele não vai pegar nenhum jogo de gancho. Um joguinho de gancho. Faz sentido pra você? Eu confesso que quando eu vi essa notícia, eu pensei, cara, inacreditável.
Porque não cabe mais recurso. Acabou. O STJD decretou, tá? E aí assim, você vai me dizer que concorda comigo ou que não concorda, tá tudo bem, eu respeito a sua opinião. Eu só quero lembrar uma coisa, na segunda-feira o Vitor Roque também será julgado. E aí veio um comentário aqui de um inscrito que eu achei inteligentíssimo. Provavelmente o STJD não vai condenar o Vitor Roque a um tempo de gancho. Vai condenar com uma multa, mas não vai condenar com um tempo de gancho. Por quê? Porque é a expectativa de trazer ao conhecimento público de que tá tudo igual. De que tá sendo, como a Leila Pereira pediu, né? O campeonato será disputado e decidido entre as quatro linhas. Gente, pra mim, eu vou ser honesto com vocês aqui, tá? Com máximo respeito ao atleta. O Bruno Henrique deveria sim ter pegado pelo menos uns 5 a 10 jogos de punição. E aí eu tô sendo tranquilo, tá? Eu não tô exagerando. Eu tô pegando realmente o mínimo ali. No mínimo 10 jogos, de 5 a 10 jogos. Por quê? Porque essa é uma conduta antiesportiva. É complicado, tá? Eu quero lembrar aqui de uma coisa, eu não sei se você se recorda. Teve uma partida do Corinthians que o jogo mal começou, o Memphis Depay pegou a bola, primeiro lance do jogo, e deu uma pancada pra lateral. Não foi esquisito isso? Vocês não acham que isso vai começar a abrir margem para dupla interpretação? Pensa no seguinte cenário, ó. A bola vai sobrar para um atacante no time qualquer, vamos colocar até do Palmeiras. Aí o cara vai na frente do gol, ele vai chutar a bola para fora. Pô, não vai gerar dupla interpretação? Olha que coisa besta, né? É um lance normal de jogo, mas que pode gerar uma dupla interpretação. Ah, será que ele foi feita uma aposta de que ele daria X chutes para fora do gol ou qualquer coisa do tipo? Na boa, não faz sentido. Na minha concepção, não faz sentido. Mas, gente, chega, já foi. Não tem o que fazer agora, já tá decidido. Então vamos elevar o nosso astral de novo aqui, que é o que eu sempre peço pra vocês. Aquela moral elevadíssima lá no alto, tá? Vamos falar primeiro aqui da questão do gramado do Allianz Parque, porque o Palmeiras e a W Torre firmaram um contrato de que até o ano que vem, né, no ano que vem, o gramado do Allianz Parque será trocado. Mas calma, não estamos falando de grama natural, será trocada a grama sintética. Por quê? O número de shows que tem, o número de jogos que tem, o gramado acaba se danificando. Lembra que, acho que foi no ano passado, né, quando trocou, o gramado estava bem desgastado. E aí o Abel Ferreira veio até a público reclamar disso, tá? É aquele negócio, né? O Palmeiras precisa ter um bom gramado para jogar. Essa história de gramado sintético, gramado natural, assim, sabe, o Dudu jogou aqui por anos, gramado sintético, fez gol, poxa, né, foi craque do ídolo do time por um tempo, e aí quando saiu falou mal. Não dá pra entender, né? Mas a notícia é essa. Então o gramado do Allianz Parque será trocado em breve. Vamos falar rapidinho aqui também do JP Sampaio, que veio a público explicar aquela questão do Sub-17, você lembra? Sub-17 que foi barrado aí, né, não disputou o Campeonato Paulista, o Palmeiras subiu o Sub-16 para disputar tal. E ele usou a seguinte frase: o Palmeiras não pode criar monstros. E aí eu vou falar uma coisa, o JP Sampaio, junto da administração do Palmeiras, eles estão de parabéns em todos os aspectos do clube, tá? Por que que eu tô falando isso? Eu comentei aqui diversas vezes, tem vários vídeos da gente falando da base, né? O Palmeiras tem uma base genial, brilhante, jogadores realmente que vão florescer e vão ser incríveis, tá? Mas jovens mal assessorados, cara, eles tendem a pegar caminhos que não são bacana. Eu vou citar um jogador aqui que tinha tudo pra brilhar, Patrick de Paula. Patrick de Paula tinha tudo pra ser um jogador que estaria disputando Copa do Mundo agora, tá? Tinha tudo. Mas ele não teve uma coisa: cabeça no lugar, tá? Então quando o JP Sampaio toma essa ação de tirar o time sub-17 do campeonato e pressionar os caras e expor, ele tá certo, porque ele tá educando. Os jovens precisam ser educados. Mas em que sentido essa educação é importante? É importante porque é um menino com 16, 15, 17 anos de idade que já é pai de é chefe de família, né? Você parou pra pensar nisso? Porque o moleque ganha 30, 40 mil reais. Então, assim, cara, querendo ou não, ele já tem um deslumbre grande, né? E aí vai num lugar, é paparicado aqui, é paparicado lá, você é muito bom, você é craque, você vai. E aí o que acontece com a cabeça do menino? Voa, né? Então quando o JP fez isso, ele mostrou que a principal instituição aqui é o Palmeiras. Ponto. Tá certo, né? E falando de Palmeiras, a gente precisa também enaltecer a base.
Os nossos garotos, eles são realmente muito talentosos, tá? Gosto muito do futebol da nossa base, de verdade. E tem jogadores que estão no profissional agora que são incríveis. E eles vão atuar contra o Santos, escreve o que eu tô falando, tá? Ou pelo menos eu espero isso. Mas temos sim que pontuar e colocar as coisas no seu devido lugar, porque por mais talentosos que eles sejam, talento sem disciplina e trabalho duro não adianta. Não adianta e você sabe disso, né? Vamos lá agora, partida contra o Santos, seguindo o nosso giro de notícias. Cara, como eu gosto de gravar vídeo, viu? Eu não sei o que que é, mas é uma alegria muito grande que eu tenho de estar aqui falando com vocês. Não é da boca pra fora não, juro, de verdade. É muito legal mesmo poder expor minha opinião, cara, e ver 10, 20 mil visualizações, as pessoas comentando, discordando, concordando, sempre com respeito. Vocês sabem como eu valorizo isso, né? Então vamos lá. Palmeiras e Santos, e o Palmeiras vai focar num estilo de jogo com pressão alta rotacionada e jogo centralizado. Possivelmente a bola vai passar muito nos pés do Felipe Anderson, que deve jogar na ponta esquerda, mas trazendo, cortando para dentro durante a partida, né? É o que eu falo para vocês. O Felipe Anderson, quanto mais próximo do gol ele tiver, cara, mais incrível ele é. Finaliza bem, acha passe em diagonal, corre bem. Agora, se for botar ele para marcar lateral, é aquilo, né? Ele não vai conseguir ter perna para voltar para marcar e atacar, né? Então, a aposta do Palmeiras é para que isso aconteça, tá? O Santos deve jogar com um foco elevado no meio-campo, visando ganhar segundas bolas. Qual que é o objetivo dos caras? É óbvio, né? Jogando com o Zé Rafael, por exemplo, é um time que se torna muito agudo no meio-campo, né? Vai marcar firme e tá apostando que o Palmeiras vai entrar em campo com os jogadores da base. Isso pode acabar acontecendo no segundo tempo, tá? Riquelme, Felipe, Eric, Belé e Larson podem ter alguns minutos em campo. Vamos ver se eles estão encantando o Abel no treinamento, né? O suficiente para jogar. Eu tô louco para ver esses caras jogar. Eu quero muito ver um jogador, tá, da base que tá subindo agora profissional. Gilberto. Eu tenho altas expectativas nesse garoto. Por quê? Ele é muito técnico. E por que ele não jogou ainda? Vou te explicar se você não sabe. Ele ainda não jogou porque defensivamente ele ainda tem muito para evoluir. E hoje o futebol é muito defensivo, é muito físico, né? Agora, cara, eu queria tanto ver esse moleque jogando de camisa 10 no meio. Eu sei que não é a dele, que ele não é especialista na posição, mas ele é tão técnico que eu tenho certeza absoluta que ele encaixaria. Bom, para essa partida contra o Santos, o Palmeiras deve contar com o Flaco Lopes, o que é algo maravilhoso. O Palmeiras fez uma logística incrível e impecável para contar com o jogador que vai se reapresentar provavelmente na sexta-feira no final do dia. Chegando na sexta-feira no final do dia, ele estaria disponível ali, né? Para a partida no sábado na Vila. O Palmeiras realmente deve jogar ali fazendo uma pressão nos primeiros 15, 20 minutos e buscando o gol. Meu irmão, se o Palmeiras fizer o gol, a Vila vai incendiar. O Palmeiras vai conseguir buscar essa vitória, que é tudo que a gente precisa para se manter na briga pelo título, né? Uma vez que a gente já percebeu que não vai ter apoio acho que não é a palavra, mas que talvez a gente precise realmente só caminhar com os nossos pés. Então, a chance que nós tínhamos de errar era contra o Mirassol, já foi ok. Agora não dá mais. Vamos em busca desse título brasileiro e da Libertadores, tá? Eu conto muito com isso. Então é isso, gente. Quero agradecer vocês mais uma vez, tá? Por todo o carinho, por todo o auxílio que vocês têm nos dado. E é claro, vou te lembrar mais uma vez. Até o final da semana a gente responde essa montoeira de comentário aí, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, forte abraço e avante palestra!